revigorada depois dessa oração. A minha versão ia ser tão boa quanto a dela, viu? Gravando, hein? Bom, nós estamos terminando hoje a nossa série Detox da Alma. E essa série tem sido fantástico, um marco na nossa igreja. E você pode ver no nosso canal do YouTube as outras mensagens, né? Já atualizamos a versão 1 e a versão 2. Em breve a parte 3, que a minha digníssima trouxe, falando que Jesus é o melhor detox, que de fato foi fantástico domingo passado. Se você não pôde estar com a gente, você pode se atualizar ali vendo o nosso canal no YouTube. E na primeira parte do detox da alma, nós falamos sobre pensamentos tóxicos. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Depois nós falamos sobre palavras tóxicas. E essas palavras tóxicas, elas também têm o poder de danificar nossa mente e ir para o nosso coração e causar danos assim que só Jesus pode reparar. Então nós falamos um pouquinho de como bloquear essas palavras tóxicas. Teve até uma cena de Kung Fu aqui que eu vi hoje em vídeo, ficou muito legal. Vamos fazer mais vezes. E depois sobre Jesus, o melhor detox caminhando na terra. Ele teve a oportunidade de curar inúmeras pessoas. Minha esposa falou de uma mulher que tinha alma extremamente inquieta, já estava no 6º marido no relacionamento, nunca se dava bem com ninguém, porque a alma estava muito inquieta. E toda vez que a sua alma está inquieta, você precisa buscar algo para satisfazer. Se você não buscar o perfeito, que é Jesus Cristo, você nunca vai ser saciado. Então foi muito legal. E hoje eu queria terminar essa série falando sobre o título da mensagem de hoje, que é You Are the Boss. Você é o chefe. Você é o chefe. Você decide e você escolhe o final. Quem lembra daquele programa que tinha, né? Você decide, você escolhe o final. Bom, a gente que não é dessa época e nem lembra, nem sabe o que eu estou falando, né? Outro dia eu estava voltando do surf. Esse é um sinal de que a gente está envelhecendo, tá? Eu estava voltando do surf com a prancha do surf debaixo do braço, no prédio que eu morava já tem alguns anos, foi antes de eu casar. Eu estava entrando no prédio que eu morava no Guarujá, na Praia do Tombo, aí veio uma menina de uns 17, 16 anos mais ou menos. Tio, segura a porta pra mim. Meu Deus, eu me senti o cara da Suquita, Eu não lembro desse tiozinho da Suquita. Mas você pode procurar no YouTube, põe lá, tiozinho da Suquita. Se não é da tua época, você pode ver que é muito engraçado. Tá criançada lá, tá gravando. Amém. Mas o que eu quero falar hoje é que você quem manda. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a área de sentimentos. Porque se nós não aprendermos a dominar os nossos sentimentos vão nos dominar. E isso é uma coisa muito séria e todo mundo passa por isso, mas Deus nos deu o poder de escolha. O poder de dominar e ter autoridade sobre o que entra na nossa vida, o que permanece dentro da nossa vida e o que deve ficar de fora da nossa vida, amém? Então, a maioria das nossas batalhas que a gente enfrenta começam aqui nas nossas mentes. E as nossas escolhas, elas resultam dos nossos pensamentos. Quando você fica pensando muito em alguma coisa, esse pensamento vai gerar uma escolha. E essa escolha vai gerar uma ação, e essa ação vai gerar uma consequência. Então a gente tem que aprender a pensar coisas boas. Coisas boas para gerar ações boas, para gerar consequências boas. Eu vou precisar de 2 voluntários para segurar aqui a minha lousa, que eu vou fazer desenho hoje, gente. Bom, eu vou fazer aqui, ó, vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver o que é isso? Não? Dá pra ver o que é? É 2, né? 2 olhos, né? Tá, só
raciocina aqui comigo, está um pouco abstrato, mas você vai entender. Nós temos aqui os olhos, a sua visão, e nós temos aqui a sua mente. Isso aqui é um cérebro, tá? Então, o que nós falamos aqui? Os seus olhos, eles vão focar em alguma coisa que vai ativar a sua atenção. Você pode passar por coisas que você não percebe, então você não vai ficar nada gravado na sua mente porque você passou sem perceber. Às vezes você está no trânsito dirigindo, acontece um ocorrido, quem está do teu lado vê, você não estava olhando, você não viu, você não prestou atenção, não sabe o que aconteceu. Mas os seus olhos, quando vê algo, automaticamente ele manda a informação que você vê para o seu cérebro, e o seu cérebro vai absorver aquilo ali. E aí quando ele absorve aquilo ali, você, por exemplo, a sua atenção, ela vai dirigir a sua mente. Aí a sua mente vai pensar naquilo. Você vai poder meditar naquilo. Aí você vai fazer escolhas sobre o que você vai fazer com aquilo. E aí essa escolha vai gerar uma consequência. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com que você não pode controlar com o que você vê, o que vem à sua mente, ou o que acontece na sua vida, mas você pode controlar a atenção que você vai dar para essas coisas. Se você vai permitir elas dominarem você ou não. E a gente tem que discernir muito bem o que é para dominar nossa mente e o que não é para dominar nossa mente. Bom, ali tem uma foto, vocês podem me cá um pouquinho? Essa foto foi tirada por uma doutora que estuda o cérebro humano e a física quântica. E essa foto é uma foto de dentro da nossa mente, de dentro do nosso cérebro. E o que acontece lá dentro? Está vendo? Parecem árvores. Onde fica bem pretinho ali é onde nós concentramos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos ficarem muito focados em alguma coisa, seja positivo, seja negativo, gera aquela nuvem, ele gera aquelas flores ali na nossa mente, é onde está dando atenção e onde começa a gerar sentimentos que às vezes manifestam de forma física. Se é uma falta de perdão, uma mágoa, você fica aquilo ecoando dentro de você, isso manifesta de forma física, em forma de uma depressão, em forma de uma angústia profunda, em forma de um câncer inclusive. Então nós temos que tomar muito cuidado, o que a gente vai meditar, o que a gente vai deixar entrar e tomar conta da nossa vida. Volta aqui que eu tenho que terminar meu desenho. Então, essa caneta está ruim? Bom, vamos lá, plano B. O que eu quero que vocês imaginem comigo? Tanto coisas boas como coisas ruins. Por exemplo, uma coisa boa, a palavra de Deus é boa? Sim. A verdade de Deus é boa? As promessas de Deus são boas? Tudo isso começa na nossa vida como uma semente. E a mesma coisa... Opa, chegou um monte de caneta aqui. Não, essa não pode, essa é permanente. Tem que ser de tinta... nenhuma delas pode. Não tem. Foi boa. Achei. Não, preciso fazer. Passa removedor, depois sai. Tem que a gente comprou para luz. Então vamos lá. Então a gente tem aqui. Aí melhorou, hein? A nossa alma. E na nossa alma, nós temos aqui a vida espiritual. E aqui também alimentando a nossa alma, nós temos a nossa vida física. Então o que acontece? Os nossos olhos, eles vão chamar a atenção, vão dirigir a atenção da nossa mente vai poder colocar aquilo que nós estamos pensando que vai começar a ter efeito na nossa alma. Na vida física é muito importante nós focarmos o quê? Nos nossos relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis, hobbies saudáveis, praticar esporte. Tudo isso vai positivamente alimentar a sua alma. A parte espiritual é muito importante também, mas quando a pessoa não tem Jesus, essa parte não existe, porque ela não busca desenvolver a espiritualidade dela.
ela pode buscar em diversas religiões, mas a gente só nasce de novo espiritualmente quando nós nos encontramos com Jesus. Então eu posso procurar inúmeras religiões, inúmeras fés de coisas espirituais, mas eu não vou nascer de novo espiritualmente, porque só Jesus pode fazer isso em mim. Então a vida espiritual começa no momento que eu tenho um encontro com Jesus e eu recebo Ele em minha vida. E aí, a vida espiritual que alimenta a minha alma, que eu estou falando aqui, é oração, é a palavra de Deus, que é a leitura da Bíblia, e a adoração. Se você tem uma ideia aqui, a adoração ela é como uma água. Ela lava a nossa alma, ela purifica a nossa alma. Quando você está aqui adorando, você levanta as suas mãos, você engaja na adoração no momento do louvor. Deus derrama água que vem do trono dele sobre a sua vida, que vai removendo toxinas da sua alma. Porque nós vivemos num mundo culturalmente tóxico, não é verdade? A nossa sociedade, ela é perita em rotular aquilo que faz mal para a nossa alma como bom. Então a sociedade enxerga que sexo antes do casamento é excelente para a sua alma. Mas quando na verdade eu estava meditando sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, como eu adoraria voltar no tempo e esperar virgem para me casar com ela. Seria muito melhor hoje. Esse é o plano de Deus. E é o melhor plano. Uma vez que você casa, do plano de Deus também é permaneça casado com a mesma mulher. Então, se a gente vivesse o plano de Deus, não haveria divórcio. Se a gente vivesse os planos e as vontades de Deus, não haveria doenças venéreas, não haveria gravidez indesejável, não haveria aborto, não haveria pessoas aí totalmente rebentadas por se meterem em relacionamentos que são doentes, inclusive. Então, mas quando você está adorando a Deus, essas influências da sociedade que vem sobre nossas vidas, essas toxinas, a água da adoração ali, ela limpa a sua alma. Você tem, a palavra de Deus é um alimento sólido para a sua alma, é importante também. E a oração é como se fosse o ar, é o oxigênio do céu. Quando você ora, você respira, oxigena a sua alma com o oxigênio do céu. Quem é que já andou numa rua cheia de carro com gás carbônico rolando, andou em Cubatão na área industrial lá, e você respira, não é legal? Não é legal mesmo. Teve até uma reportagem anos atrás que quem morava em Cubatão sofria muito. Crianças nasciam até com problemas respiratórios por causa da poluição. Sem cérebro. Sem cérebro, era bem sério mesmo o que acontecia lá, por causa da poluição. E a gente vive num mundo poluído, mas quando você ora, você consegue respirar o ar do céu. Você tem uma vida de oração, ela enche a sua alma desse oxigênio saudável. Mas o que eu queria focar um pouco mais aqui hoje é sobre a importância da palavra de Deus para as nossas almas. Bom, vamos falar um pouquinho aqui que existe uma coisa interessante, que é a semente. Lembra que eu falei tantas coisas, tanto positivas quanto negativas, elas começam pequenas? Quem lembra aqui da parábola da semente? A Bíblia fala que a semente, ela cai no solo, Jesus conta essa parábola, e depois ele explica melhor em particular para os seus discípulos o que essa parábola realmente significa. E ele fala que o semeador vem e lança a sua semente, sendo que o coração do indivíduo, a alma da pessoa, ela não está com um solo fértil, ela cai sobre a rodovia, ela cai sobre a rua, ela não penetra a alma da pessoa, ela não penetra a mente da pessoa, ela não penetra o coração da pessoa. Aí a Bíblia fala que vem os pássaros, né? E roubam a semente. Eles roubam a semente e levam a semente embora. Agora, se a semente for boa e o pássaro levou embora, sabe que uma semente, para ela gerar uma colheita, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. Então, se essa semente não foi plantada e ela é uma semente boa, é um desperdício de colheita.
Por isso eu encorajo vocês, quando vierem ao culto, ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, façam anotações, porque você grava muito mais quando você escreve do que quando você só ouve. E a verdade é que quando a semente cai só no solo, você tem uma capacidade de memória de só 24 horas a 48 horas. Isso são estudos, nós estamos misturando a parábola da semente com a filosofia da física quântica. Tá? Não estou me dando uma de intelectual aqui hoje, mas é porque eu pesquisei. Então acredite em mim, é verdade. De acordo com a física quântica, que paralelamente à parábola da semente, tem a ver que uma semente que é lançada, se nós não fizermos nada com ela, não tivermos o cuidado de implantá-la em terra boa, em 24 a 48 horas nós esquecemos. Sendo que a gente é perito em fazer o inverso. Quando vem uma semente negativa, eu vou lá e planto ela bem funda na minha alma. Mas quando uma semente é negativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ela lá. Porque às vezes a gente não pode impedir as sementes que são lançadas contra nós ou sobre nós. Mas a gente pode sim escolher o que eu vou fazer com essa semente. Por exemplo, acontece algo no seu trabalho completamente negativo, uma palavra tóxica é lançada, uma fofoca acontece, aí o que você faz? Chega na hora do almoço, tu já junta aquele coleguinha teu que você almoça direto junto, tu não sabe o que fulano falou, tu não sabe o que fulano fez. Aí tu já começa a falar sobre o assunto. Quando você está no caminho de casa, no carro, no ônibus, tu não para de pensar no ocorrido. Aí quando você está no carro pensando no ocorrido, aí no meio do caminho você, vou ligar para minha mãe. Aí tu já liga para tua mãe, para o teu pai e conta tudo o que aconteceu. Aí você começa a contar o que aconteceu, aquilo tal que. Essa semente, você está cultivando ela. Você está implantando ela aqui com essas ações. E você está falando sobre o assunto, aí chega o seu cônjuge em casa, a primeira coisa que você faz, você conta para o seu cônjuge. Aí seu cônjuge vai lá e lança mais veneno naquela coisa. E aí você vai tomar banho e fica com aquilo na cabeça. Você vai dormir, você acorda com aquilo na cabeça. O que você fez com essa semente? Você plantou ela na sua alma. E isso vai gerar uma toxina, que vai gerar um sentimento que não vai ser bom para você. Coisas negativas, a gente deixa os pássaros levar, que em 48 horas ela sai da tua vida, amém? Amém. Isso aconteceu comigo no trabalho. Eu prospecto clientes, uma empresa que a gente é sócio, é muito chato. Quem gosta de receber ligação da Claro aqui, levanta a mão. Ninguém. Da Vivo, ninguém gosta. Ninguém gosta de receber essa depois, é o que eu faço. Você está lá trabalhando, você está lá focado no seu trabalho, aí eu ligo, olá, tudo bem? Queria falar sobre a telefonia de vocês, com quem eu falo? E aí a pessoa já põe uma mão de barreira com quem você quer falar, não tá, não pode, está em reunião, só volta daqui a um mês, manda um e-mail, e a gente tem que driblar essas coisas, sempre simpático, né? E é um trabalho que não é nada fácil. Eu já tomei umas sabatinadas das pessoas, às vezes por erro meu, eu estou começando nessa área, e às vezes assim, por falta de conhecimento, e o cara vem que esculacha, vem um cara técnico de TI, faz um monte de pergunta que eu não sei, plá! Aí eu fico lá com aquilo pensando, me dei mal nessa. Eu já não gosto, já para ali, o dia de trabalho já se encerra ali, eu já nem ligo mais. Aí eu fico pensando, eu conto para minha esposa o que aconteceu, daí eu ligo para minha cunhada, que é minha sócia, para contar para ela o que aconteceu. E o que eu estou fazendo com a semente? Aí isso veio na minha mente, eu estava no banho e falei, peraí, o que eu estou fazendo? Ontem eu estava assistindo um filme muito legal, Karate Kid, com o Jackie Chan. Eu e o Joshua, nós assistimos o filme inteiro. E ele fala uma frase muito legal, que quando a vida te derruba, você tem a escolha de se levantar. Então, aqui eu tomei um tombo numa ligação que eu fiz, mas eu tenho a escolha de levantar e tentar de novo, ligar para outra empresa, tentar outras coisas, tentar outras frentes e não fazer disso uma toxina para a minha alma. Essa é a semente que cai sobre o solo. Aí o que você pode fazer seguindo a palavra da semente? A Bíblia fala que tem semente que cai num terreno pedregoso, então cheio de cascalho, né? E a semente ela fica só por aqui, essa aqui é a semente na setinha. Ela vai crescer, você recebe a palavra de Deus, você recebe um elogio, você tem na hora, você tem um entusiasmo com aquilo, e aquilo cresce rápido até na sua vida, mas vem o sol
e logo resseca e aquela euforia vai embora e não tem raiz, porque ela é superficial, caiu num terreno rochoso e aquilo ali você não consegue aplicar e não tem. Isso dura mais ou menos de 3 a 4 dias. Ok? Então, aí a Bíblia fala de um terceiro tipo da semente que cai um pouquinho mais a fundo, mas ela cresce em meio a espinheiros, né? Cresce a meio, são espinheiros aqui, esses 3 tracinhos, 3 espinhos. E aqui também, isso aqui é uma onda, é a tempestade da vida. Quem aqui sabe que na vida há tempestades, não há? Não é verdade? Então a tempestade vem aqui, ó, e tenta me sucumbir, e ela acaba sufocando, né? Eu tento implantar, eu ouço no domingo que eu devo perdoar minha família, que eu devo reatar alguns relacionamentos, que eu devo pedir perdão para alguém, que eu devo deixar um vício, e aí eu quero fazer isso, porque o Espírito Santo me convenceu disso. Aí o que eu faço? Eu começo a pôr em prática, mas aí começa a vir as pressões, o espinho começa a sufocar a minha decisão, e aí as ondas da vida começam a vir sobre mim, e aquilo começa aí, a árvore morre, a semente morre, e eu não consigo ter uma expressão positiva por muito tempo. Isso dura 7 a 14 dias, de acordo com a física quântica. Mas aí a Bíblia fala que tem aquela semente que cai em terra fértil, em terra boa. E aí, se você começa a cultivar essa semente, você começa a ter colheitas. 21 dias que você ficar meditando sobre algo, você ficar estudando, se dedicando a algo. Isso pode ser até na sua área de profissão, isso pode ser em qualquer área. Você estiver se dedicando a algo por 21 dias naquilo ali, focado, prestando a sua atenção ali, gerando aqui o pensamento que leva a uma atitude, essas atitudes vão gerar uma consequência, essa consequência vai te dar uma colheita. Então escolhemos fazer o quê? Plantar sementes boas na nossa alma. Amém? Amém? Porque se eu planto algo negativo, mesma forma que demorou 21 dias para ela ser cultivada, vai demorar bastante tempo para ela ser extraída. Eu vou precisar me dedicar na oração, vou me dedicar na adoração e vou me dedicar aqui na palavra. Ao longo do tempo eu consigo tirar pela raiz essa mentira, essa toxina, arranco ela da minha vida e coloco ali a semente de Deus e fico focando, meditando nela. Aí ela cria, a verdade de Deus cria raízes, que uma vez que cria raízes é difícil de tirar. Tanto a mentira quanto a verdade. E é muito melhor a gente implantar a verdade nas nossas vidas. Amém? Amém. Porque tem uma contradição muito grande entre a mentira e a palavra de Deus. Os seus mentiras às vezes está conectado aos seus sentimentos. Quem aqui se sente amado todos os dias? Não é todo dia que você se sente amado. Às vezes você não está se sentindo amado. Mas o que a palavra de Deus diz? Que Deus te ama todo o tempo, e que nada pode te separar do amor de Deus. Mas às vezes você se sente longe do amor de Deus, e você vai seguir quem? Teus sentimentos ou a verdade da palavra de Deus? Então nós temos que ter essa consciência. Provérbios 4, versículo 20, olha o que diz lá. Estou bem de assistente hoje. Estava meditando no que eu estou falando? 21 dias. Pode descansar. Pode não, fica aí. Está passada. Diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca perca de vista, guarde no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração,
Coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o quê? O seu coração. Então você tem que tomar posse do seu coração e do seu sentimento para você guardar aquilo que é seu. Não entregue o seu coração a outros. Muita gente faz isso, né? Você me deixa louco. Por quê? A pessoa tem controle sobre a minha loucura agora? Ou é você que controla a sua loucura? Se você fala, você me deixa louco, você não sabe o quanto você me irrita, você está dizendo o quê? Eu permito você controlar meus sentimentos, quando você deveria estar no controle. Então, o sentimento, ele vai muito contra a palavra de Deus. E muitas vezes quem aqui nunca se sentiu culpado? Todo mundo, quem aqui já se sentiu culpado? Sentimento de culpa é horrível, né? Mas às vezes faz você se sentir bem quando você se sente culpado, não faz? Tipo, você se sente mal. A pior coisa é você fazer algo ruim e não sentir nada, né? Não, acho que foi bom que eu fiz, né? Você foi lá, destruiu uma família, você foi lá, causou o seu amigo perder o emprego, né? Aí você acha que para você se sentir melhor, você precisa passar pelo período de se sentir mal. E às vezes você acha que se sentindo mal, culpado por aquilo, Deus vai ficar feliz. Muita gente acha isso. Mas Deus não se alegra com a sua culpa, porque Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pela nossa culpa. A Bíblia fala que já não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Ai, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Você não tem ideia do tamanho do meu pecado. Você não tem ideia do tamanho da semente que eu deixei ser plantada no meu coração, que gerou ações horríveis na minha vida, completamente tóxicas. Porque às vezes a gente recebe coisas tóxicas, mas muitas vezes a gente gera toxinas na vida de outros. Mas eu não me sinto perdoado. Isso aconteceu há 10 anos atrás. E aí a pessoa fica travada, ela não se perdoa, quando Deus já a perdoou. Seu sentimento é de não largar aquela culpa, mas Deus já te perdoou. Deus não se alegra quando a gente se apega à culpa. A gente precisa deixar ela ir embora. Então, se a palavra de Deus diz que você está perdoado, você está perdoado. Amém. Mas a gente tem um inimigo, o diabo, que é conhecido como o inimigo de nossas almas. E ele é extremamente astuto. Mas nem tudo é o diabo, mas às vezes é. Tem gente que põe a culpa do diabo em tudo é ele, né? O cara vai para a praia de fim de semana, esquece o protetor em casa, volta todo queimado, né? Não consegue dormir de noite, dá dor de cabeça, insolação. Nossa, é um levante do Satanás. O cara tá lá tomando um café, acabou de pedir o café, lá vai lá, põe na boca, queima o lábio com o café. Nossa, o diabo só pode estar querendo me destruir. Aí também não, né, gente? Né? Aí tem coisas que nós causamos. O outro extremo, tem gente também que não acredita no diabo, que é tudo culpa sua, que é tudo você. Também não é assim. Que nem o testemunho que a minha esposa contou para nós. O inimigo queria fazer com que a gente se sentisse culpado pela nossa igreja não estar crescendo. Quando na verdade, toda vez que você começa um novo trabalho, você está sendo pioneiro em alguma coisa, você está querendo romper algo no mundo espiritual, você vê que há uma resistência, porque existe um reino chamado Reino das Trevas, que a Bíblia fala que ele tem um domínio sobre o ar, tem um domínio sobre esse lugar, que quando você vem com a igreja, quando você vem com a verdade, ele resiste. E nós vamos ver um pouquinho sobre resistir. Nós cantamos a música aqui, né? Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Isso está lá em Salmo 103. Olha que maravilhoso esse salmo. Diz assim: bendiga, ó Senhor, a minha alma, bendiga o Senhor, o meu ser, bendiga o Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhum de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os meus pecados, pecadinho, pecadão, e cura todas as minhas doenças. Resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia.
Olha que fantástico, né? Deus aqui, Ele nos promete o quê? Perdoar todos os nossos pecados e curar todas as nossas doenças. Mas a gente tem um inimigo das nossas almas, que ele luta pela nossa mente, ele luta pela nossa atenção. Se ele começar a atrair nossa atenção para uma mentira, e a gente começar a pensar nessa mentira como se fosse verdade implantada na nossa alma, condenação, semente negativa, a gente começa a se sentir culpado, se sentir condenado por algo que Jesus já nos perdoou. E o inimigo fica feliz com essas coisas porque ele te impede de voar, impede você de avançar. Vamos conhecer um pouco do inimigo das nossas almas. Então, um dos nomes do diabo é Lúcifer. Lúcifer significa um anjo de luz, ou seja, uma luz falsa, porque o único que tem a luz verdadeira é Jesus Cristo, amém? Então Lúcifer é uma luz que engana, ele é um enganador, é uma luz que parece ser bom, mas não é. Outro nome dele é Satanás. Satanás significa adversário, aquele que se opõe a você ativamente. Outro nome dele é serpente. Serpente significa astuto, perspicaz, malicioso. O nome próprio diabo significa o acusador, aquele que suja a sua reputação. Você é uma pessoa boa, mas ele vai lá e suja a sua reputação, inventa calúnias a teu respeito, mentiras, fofocas. Ele é esse tipo de pessoa, esse tipo de anjo caído. Dragão, cheio de ira, aquele que causa desastres em nossa volta. Belzebu, o senhor das moscas. Imagina, Belzebu, um dos nomes do diabo, ele é o senhor das moscas. De manhã, às vezes, nossa cachorrinha faz cocô na varanda. Quando não dá para descer com ela na rua, ela vai lá na varanda. Mas não dá um minuto, já tem mosca em cima. Mosca gosta de quê? Coisa fedorenta, coisa podre, coisa suja. O diabo não tem nada de bom. Ele é o senhor das moscas. Então tudo que é sujo, tudo que é imoral, tudo que é depravado, tudo que é pecaminoso, ele se alimenta dessas coisas. E quando nós não temos Jesus, nós não estamos em Cristo, porque tem uma diferença. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. E quando você está em Cristo, você anda protegido, você anda com a sua mente em obediência a Deus, e você se apropria da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, enfim, e você fica protegido contra as toxinas e as influências malignas do príncipe do ar e dessa geração e dessa sociedade na qual nós vivemos. Mas se eu não estou em Cristo, eu fico completamente descoberto e completamente à mercê dessa influência. Olha o que diz Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, sem Jesus, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? O diabo. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quando eu estou vivendo em desobediência, quando eu estou vivendo longe de Deus, eu estou vivendo longe de Jesus, eu estou em desobediência e eu estou à mercê de Lúcifer, Satanás, serpente, diabo, dragão, Belzebu, coisa horrorosa, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Amém? Amém. Gente, isso aí é poderoso. Vocês estão aí. Você tem vida com Cristo. Você fica imune a esses ataques. Você fica protegido. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. E você consegue lutar contra essas coisas e não ficar à mercê delas. 4:27, Efésios 4:27. Mas ele é sorrateiro,
Às vezes, mesmo você estando em Cristo, olha, nem sai, olha. Mesmo você estando em Cristo, olha, tem uma aqui, ó, bem pequenininho. Olha o que diz lá. Não deem lugar ao diabo. Ele é uma serpente. Serpente consegue entrar pelas menores das frestas. Você deixa uma frestinha, por menor que seja, uma brechinha, por menor que seja, ela entra. Quando nós estávamos no show do Lázaro, Lázaro comentou, profetizou na nossa vida, ele disse: tem uma serpente sentada na primeira fileira da tua igreja, manda ela embora. O diabo entra na igreja. A gente acha, não, mas a igreja é a casa de Deus, mas a igreja é um lugar santo. E ele é tão astuto que se nós dermos um lugar para ele, em algum momento ele entra. E uma vez que ele entra, ele não traz coisa boa, ele só traz toxinas que vão envenenar a sua alma. Então, como você luta quando ele entra na tua vida, quando ele começa a ter sua ira, você precisa ter uma atitude de um lutador. Não adianta você falar, está amarrado, não adianta você falar, sai daqui, não adianta você falar, qual que é as outras frases que a prima fala, está repreendido, está amarrado. Isso aí não tem força. Ela bate e volta, você precisa aprender, porque para se derrotar um inimigo, você não é só um round. Você tem que encarar os 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, dependendo da força do seu oponente, vai até o 10º. E aí você nocauteia o bicho. Mas se eu não tiver uma atitude de persistência, se eu não tiver uma atitude de coragem, se eu não tiver uma atitude de ir adiante, como que eu vou vencer? Vou contar uma história que o nosso pastor Phil Pringle passou. Eu já tive umas também, mas a dele ilustra muito melhor do que as que eu tive. A nossa igreja comprou um terreno na Austrália muito grande para construir um templo, porque aqueles que vocês viram ali no vídeo, no café, era alugado. Então a igreja naquela época ela comprou um terreno para construir um templo, sendo que demorou 8 anos para o governo dar o alvará de permissão para a construção. Então imagina você com um terreno grande, pagando aluguel, querendo construir e não podendo construir. E aí o pastor, eles estavam numa conferência lá na igreja deles, na igreja alugada, e estava um pastor pregando lá, e o pastor Phil lá no meio da conferência, ele tem uma visão de um demônio, o pastor pregando aqui, e o demônio ali embaixo assim, tinha as escadas do palco, e ele embaixo do palco olhando assim. Quem lembra do Blanca? Do Street Fighter? Parecia o Blanca, o demônio. Round 1. You lost. E aí ele olhou e falou: não estou acreditando que eu estou vendo um demônio dentro da minha igreja. E só ele estava vendo, e ele começou a entrar naquele conflito e falou: Deus, o que é isso? Deus falou: esse é o valente que está impedindo a liberação do terreno que vocês tanto querem construir. Tá, e o que eu faço, Deus? Ele perguntando para ele, Deus falou assim: use a espada do Espírito, que é a minha palavra. Você só vence o seu inimigo com a palavra. Aí ele pegou, tá, qual versículo que eu uso? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Beleza, ele foi lá, olhou para o Blanca, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Aí ele olhou achando que o Blanca ia, sair correndo, achou que o Blanca ia murchar, alguma coisa acontecendo, não passou nada. Aí falou: Deus, mas eu usei a espada e não aconteceu nada. Aí Deus falou para ele: você não vence isso em um round. Aí acabou aquela reunião, ele foi para a salinha de oração que ele tinha e começou a usar a espada. Começou a declarar a palavra e a espada sobre aquilo que ele estava
Estava fingindo aquela imagem que ele estava vendo. Quando chegou no final do momento de oração que ele teve, ele ficou lá algumas horas orando, umas horas batalhando, e aí ele olhou, ele já estava assim. O Blanca já estava e bem menor do tamanho que ele era. Ele diminuiu de tamanho e já estava ofegante. Ele falou, beleza, amanhã tem mais. Foi dormir, acordou cedo, voltou para a salinha de oração e começou. E declarando a palavra, falando as escrituras. Chegou num momento que ele parou de orar, e aí Deus mostrou e ele viu o Blanca de novo, pequenininho, já não parecia mais o Blanca, parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. E ele estava lá, preso, todo acorrentado, impedido de orar. E aí foi liberado o alvará para eles construírem a igreja. O que isso mostra? Isso mostra que nós temos que combater com fé. Que há batalhas que às vezes vão demorar horas, vão demorar dias, vão demorar semanas, meses ou até anos. Mas se eu me acomodar com a derrota, eu vou renegar quem eu sou. Porque Deus me chamou de mais do que vencedor. Então eu não posso, porque eu tomei uma bordoada, porque eu caí na luta, no primeiro round talvez eu perdi, ele me dominou, eu tenho que levantar de novo, ir para o segundo, ir para o terceiro, porque a vitória é garantida para aquele que persiste, amém? Olha um segredo que eu vou dar para vocês, Hebreus 3:1. Um homem, um homem muito sábio, uma vez falou para mim, o segredo do sucesso dele. E ele falou, o segredo do meu sucesso é Hebreus 3:1 e Hebreus 12:2. Vai lá e lê. Resumindo, diz ali, portanto, são os irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Então você fixa os seus pensamentos em Jesus. Aí Hebreus 12:2 diz o quê? Portanto, também nós que uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. 2, que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos aprova, tendo os olhos fitos em o autor e o consumador da nossa fé. Então nós temos o que? Os nossos olhos aqui, fitos, fixados em Jesus. Então o segredo do sucesso desse senhor que me falou isso é um senhor muito próspero, com uma família saudável, muito bacana. Ele está na igreja até hoje, senta na primeira fileira, pula, ele deve ter uns 85 anos hoje. Ele disse assim, o segredo da minha vida do sucesso é fixar meus olhos em Jesus e os meus pensamentos em Jesus. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Quem lembra da história de Pedro? Vai ser a última ilustração para a gente terminar essa mensagem. Quem lembra a história de Pedro quando ele andou nas águas? Jesus vinha vindo, andando sobre as águas. Os discípulos o avistaram e acharam que era um fantasma. E Pedro disse, Jesus disse, sou eu, não temam. Pedro disse, se és tu, Senhor, faz-me ir ter contigo. E Jesus disse, venha. Pedro saiu do barco e começou a pisar sobre as águas. Com Jesus até a água fica firme. Amém? Aquele que é moleninha, com Jesus até a água fica firme. Mas Pedro, ele via Jesus caminhando por cima das ondas, por cima das tempestades. Não sei se vocês já viram, imagina comigo um barco com uma ondulação. Você vê que as ondas do mar, elas não têm muito costume de quebrar igual na beira da praia, mas levanta aquela vaga, Se você já andou de barco, já foi para mergulhar ou andar de lancha, você vê que você passa por umas ondulações, você sobe e desce, sobe e desce. Então imagina Jesus no mar revolto, essas ondulações, embora algumas grandes por causa do vento, e Jesus indo por cima delas, em direção a Pedro. E Pedro começou a andar em direção a Jesus. Sendo que quando Pedro
Pedro, ele estava com os olhos fixados em Jesus. Estava longe. A Bíblia fala que Pedro não andou um pouquinho, ele andou bastante. Jesus estava longe e Pedro começou a andar, mas ele mantinha os seus olhos fixos em Jesus. Quando ele mantinha os olhos fixos em Jesus, os seus pensamentos estavam em quem? Em Jesus. Porque os seus olhos direcionam o que você pensa, a sua atenção direciona os seus pensamentos. Ele estava com a atenção em Jesus. Eu vou até Jesus. Ele não estava vendo as ondas. Estava uma tempestade lá, estava vindo onda, estava chovendo, e ele ia indo por cima, com os olhos fitos em Jesus. Mas de repente veio uma onda grande. Quando essa vaga subiu, ele ficou impossibilitado de enxergar Jesus. Ele não pôde mais ver Jesus, porque aquela marola, aquela vaga daquela onda impediu, bloqueou a sua visão. Ele perdeu a visão de Jesus. E aí no que ele focou? Na onda que estava vindo em sua direção. Mas Jesus estava lá? Sim. Atrás daquela onda? Sim. Estava vindo na direção dele. Estava tão vindo na direção dele, já estava tão próximo, que a Bíblia fala que Pedro começou a afundar, porque ele desviou a sua atenção de Jesus. Porém, daí a sua atenção foi para a sua circunstância, foi para a tempestade da sua vida, e os seus pensamentos geraram medo, sentimento de medo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele começou a afundar. Você pode tirar os olhos de Jesus, mas Jesus não tira os olhos de você. Quando Pedro começou a afundar, Jesus foi lá e o levantou. Às vezes você pode tirar seus pensamentos de Jesus, mas Ele não tira os pensamentos dele de você. Nós falhamos, mas Ele não. E o que eu fico fascinado com essa história é que mesmo Pedro não estando enxergando Jesus, Jesus estava lá. Por isso que Deus fala que o justo viverá pela fé, andará por fé e não por vista. Então, por mais que você não esteja enxergando Jesus em qualquer circunstância ou área da sua vida, tenha fé e confiança que Ele está lá vindo ao seu encontro. Porque essa é a verdade. O inimigo vai falar na hora que você está vendo só a onda vindo, quebrando sobre você, as dificuldades da vida vindo sobre você, o inimigo vai gritar bem alto: cadê o seu Deus? Ele é o acusador, ele é o mentiroso, ele não te ama mais, ele te deixou só, agora você está entregue à sua própria sorte, eu não terei misericórdia de você, vou esmagá-lo. E você fica completamente perdido, você perde as suas esperanças. Mas não é essa a verdade que Deus fala. Deus diz o quê? Ele está lá, Ele te ama, nada vai separar você do amor de Deus. Amém. Queria chamar a Kate aqui um minutinho. Vocês estão liberados. Obrigado. Muitas vezes Jesus chegou a algumas pessoas dizendo: sua fé te curou. Sua fé te curou. Ele continua sendo o mesmo hoje, e a sua fé pode te curar ainda hoje. Estar em Cristo é estar em plena convicção que você é vencedor. Que não importa quantos rounds você vai passar, mas ao término da luta, quem estará de pé vai ser você. E seu inimigo derrotado. A Bíblia fala que o inimigo de nossas almas vai chegar um dia que ele se reunirá, não só ele, mas todo o seu exército contra o nosso Deus e contra os santos. Está lá em Apocalipse. E a Bíblia fala que Deus, com o sopro de sua boca, com o sopro de sua boca, vai destruir todo o inimigo, todo o seu exército. Esse é o nosso Deus. O sopro de sua boca.
capaz de destruir um exército de demônios a se levantar contra a nossa vida. Ele só pede para a gente ser mais resiliente, para a gente ter mais garra, ter mais atitude de lutador, de combater o bom combate, de guardar a fé, de não se apavorar quando vier a onda, porque Ele está lá. Ele pede para a gente ter uma atitude de toda semente boa, de toda palavra boa, de tudo que é digno de louvor, que a gente pense, medite e plante na nossa alma, para que gere raízes, porque quando vierem as tempestades, você está alicerçado. O homem insensato, Jesus disse, constrói sua casa na areia, mas o homem sábio constrói na rocha. A sua vida é uma construção, é dia após dia, tijolo após tijolo. Quando você começa a construir, edificar a sua vida, o seu futuro sobre a verdade de Deus, pode vir tempestade, pode vir dificuldades, você estará firme. Amém. Nada vai sufocar a sua convicção.